Segunda parte. Vivendo enraizado no amor. O Espírito de Deus se une com nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Capítulo 8. Adotado. Pensem no amor incrível que Deus demonstrou para conosco ao permitir que sejamos filhos de Deus. E não somos apenas chamados assim, mas de fato, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus de fato. Primeiro a João 3, versículo 1. Em sua jornada humana, Jesus experimentou Deus como nenhum profeta de Israel jamais havia sonhado nem ousado experimentar. Jesus era habitado pelo Espírito do Pai e recebeu um nome para chamar a Deus que escandalizaria tanto a teologia como a opinião pública de Israel. O nome que escapou da boca do carpinteiro nazareno, Abba. As crianças judias usavam essa forma íntima e coloquial de expressão quando se dirigiam aos seus pais. Como termo referente à divindade, no entanto, seu uso era sem precedentes, não só no judaísmo, mas em qualquer outra das grandes religiões do mundo. Joaquim Jeremias escreveu Abba como forma de se dirigir a Deus é ipsíssima. Vox, ou seja, expressão original e autêntica de Jesus. Somos confrontados com algo novo e estonteante. Aí reside a grande novidade do Evangelho. Jesus, o Filho amado, não guarda essa experiência para si mesmo. Ele nos chama e convida para compartilhar do mesmo relacionamento e filiação íntimo e libertador. Paulo escreveu: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, que os recebe, em outra tradução, que os recebe como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 16. João, o discípulo a quem Jesus amava, exclamava: pense no amor incrível que Deus demonstrou para conosco ao permitir que sejamos chamados filhos de Deus, e não somos apenas chamados assim, mas de fato somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. O maior presente que jamais recebi de Jesus Cristo foi a experiência com Abba. Minha dignidade como filho de Abba é a percepção mais coerente que tenho de mim mesmo. Anos atrás, contei a história de um sacerdote de Detroit chamado Edward Farrell, que visitou seu tio na Irlanda quando este completava 80 anos. No grande dia, levantaram-se antes do alvorecer, saíram para caminhar em silêncio ao longo das margens do lago Killarney e pararam para observar o nascer do sol. Depois de um tempo lado a lado, fitando juntos o sol que se erguia no horizonte, de repente o tio se vira e começa a pular a estrada abaixo. Estava radiante, fulgurante, sorrindo de orelha a orelha. Seu sobrinho disse: tio Seamus, você parece tão feliz. Estou mesmo, rapaz. Quer me contar por quê? Seu tio de 80 anos respondeu: claro, veja só, meu Abba gosta muito de mim. Como você responderia se eu lhe fizesse essa pergunta?
Você honestamente crê que Deus gosta de você? Não apenas o ama porque teologicamente tem de amá-lo? Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, escrita em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, compreende como ninguém a ternura e a compaixão do coração do Pai. Porque Jesus amava pecadores, maltrapilhos e a turba que nada sabia da lei? Como seu Abba os amava, ele nada fazia por conta própria, mas apenas o que o seu Abba lhes mandava fazer. Ao compartilhar refeições com as pessoas, pregar, ensinar e curar, Jesus demonstrou seu entendimento do amor indiscriminado do Pai, amor que faz raiar seu sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Como o sol que brilha e a chuva que se derrama são concedidos tanto aos que amam a Deus quanto aos que o rejeitam. A compaixão do Filho abraça os que ainda vivem em pecado. O fariseu latente dentro de todos nós evita os pecadores. Jesus volta-se para eles com bondade graciosa. Mantém-se atento a eles por toda a vida, para que se convertam, o que é sempre possível até o último momento. Agora a oração. Abba, Pai, obrigado por me amares como teu filho, independentemente de minha condição. Eu te agradeço, Pai, porque me recebes como filho. Em nome de Jesus. Amém. A todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Em outra tradução, de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Amém.